Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início à nossa aula. Então, o tema será fotossíntese, respiração e transpiração, ciclos reprodutivos das plantas, flor, fruto e sementes. Fotossíntese, né? A fotossíntese, então, significa síntese utilizando a luz, né? Então, a luz que é captada e transformada, então, em energia química. Essa é a energia química, então, que vai auxiliar na produção, então, de alimento para a planta. Então, aqui nós temos a estrutura dessa planta, lembrando, né, que a fotossíntese, ela é realizada, então, por estrutura chamada cloroplastos, tá? A abertura dos estômatos, que é uma estrutura que está lá na folha, então, quando abre-se esses estômatos, então a passagem de luz através dos estômatos então, vai ativar lá o cloroplastos, tá? Então, a entrada do gás carbônico e os raios solares. Lembre-se que a fotossíntese, eu preciso de alguns componentes. Quais são eles? Gás carbônico, água e a luz solar, tá? Então, eu preciso desses três componentes para realização da fotossíntese. Então, o gás carbônico vai entrar através dos estômatos, né? A abertura dos estômatos, o gás carbônico vai entrar e a luz solar também. Aqui nós temos, através das raízes, a absorção da água e sais minerais, né? Então, através dos vasos condutores, essa água vai chegar até a folha. Então, ao encontro, né, do gás carbônico, a água e a luz. E a luz, então, vai fazer a quebra do gás carbônico com a água e com isso vai resultar, então, na formação de um glicose, como um carboidrato, né? Glicose como um carboidrato, que é o alimento para a planta, e o oxigênio. Como a planta não vai utilizar nesse momento o oxigênio, quando esses estômagos fecham, então é liberado, né? Quando ele vai fechar, então o oxigênio é liberado, então, para o meio externo, né? Para o meio ambiente. Então, vamos voltar só um pouquinho, então. Na formação da fotossíntese, eu preciso de alguns elementos. Quais são eles? Gás carbônico, água e luz, tá? Luz solar. Então, a luz solar, que é proveniente do Sol, né? O gás carbônico, que está na atmosfera, e a água, então, que está no solo, que será absorvida, né? Através das raízes, ocorrer uma absorção ali. Vai subir através dos vasos condutores, então a união, né, do gás carbônico com a água e a luz realizando essa quebra, né, vai ser liberado, então, será transformado, né, em glicose, que é o alimento para a planta, e também o oxigênio. Nesse momento, a planta não vai utilizar o oxigênio, então esse oxigênio será liberado para o meio externo, para o meio ambiente. Aqui nós temos uma estrutura, né, das folhas e o funcionamento. Eu quis colocar aqui justamente para relembrar, tá? Que a fotossíntese é diferente da respiração da planta e também a planta também realiza a transpiração, tá? Então, a fotossíntese, né, que é o meio que a planta produz o seu alimento. Então, é a entrada do gás carbônico e saída do oxigênio. Respiração, né? Ela também respira. Então, é entrada do oxigênio e saída do gás carbônico, tá? Então, ela precisa do oxigênio que está no meio ambiente para a sua respiração. Uma pergunta bem clássica é: fotossíntese e respiração acontece, né, nos mesmos processos? Não, lembre-se que a fotossíntese precisa de três, né? Inclusive o sol, por isso que a fotossíntese ocorre apenas durante o dia e a respiração a planta realiza noite e dia. Ela não para de respirar, tá? Então ela é igual a nós. Nós paramos para respirar quando nós estamos dormindo?
Não, né? A planta é a mesma coisa. E ela também realiza a transpiração, a liberação desse excesso de água, né? Ou quando está muito quente também ela realiza essa transpiração e a liberação da água, então, para o meio ambiente. Uma estrutura, então, da planta completa, tá? Nós temos a raiz, que ocorrerá a absorção, né, da água e sais minerais, o caule, que vai auxiliar na sustentação dessa planta e também na distribuição, né, tanto da seiva bruta como na seiva elaborada. Nós temos as folhas, que auxiliam no processo de respiração, fotossíntese e também na transpiração. A flor, né, que é o órgão reprodutivo da planta. O fruto, né, que é então essa flor fecundada. E dentro desse fruto nós temos então a semente. Lembra que uma planta completa está no grupo das angiospermas. As plantas possuem 4 grupos, tá? E dentro desses grupos, então, o que tem todas as estruturas da planta completa se chama, então, angiospermas. Então, essas plantas que têm todas essas estruturas completas, né? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, está no grupo das angiospermas. Aqui então nós temos como que ocorre então essa fecundação, tá? Eu tenho um indivíduo, a flor, né? Ela vai se desenvolver e ela lá na parte feminina, no gineceu ou no androceu, que é a parte masculina, que é o nosso próximo slide, possui células gaméticas. O que significa essas células gaméticas? Elas significa que elas possuem a metade do código genético, tá? Então, para formar um indivíduo, ele precisa da união dessas duas células gaméticas. Quando ocorre a união dessas duas células gaméticas, ocorrerá a formação do indivíduo diploide. Di significa 2, tá? Então, a célula será 2N. As células gaméticas, então, será N, tá? Então, as células gaméticas será N porque ela possui a metade do meu código genético lá na meiose, né? Então, ocorre a meiose, divide, então, esse material genético, essa célula, e ela vai conter apenas a metade do meu código genético. Para ocorrer o desenvolvimento do ser vivo, né? Nós estamos falando dessas plantas e também nós ocorremos da mesma forma, tem que ter a união dessas células gaméticas para formar o indivíduo que se dá origem ao zigoto, né? Que esse zigoto é um indivíduo que possui dois N's ou diploides. Aqui nós temos a estrutura, então, da flor, tá? A flor, então, é o órgão reprodutivo tanto das gimnospermas como das angiospermas, tá? Então, é o órgão reprodutivo e elas são desenvolvidas a partir de folhas modificadas, tá? Então, o seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento da flor permite a fecundação. Então, vamos estudar as suas estruturas, tá? Aqui, então, lembre-se que então, são folhas modificadas, tá? Aqui nós temos o pedúnculo e o receptáculo, né? E as sépalas. Então, o pedúnculo que vai auxiliar, então, na sustentação dessa planta, né? E nós temos o receptáculo, é aqui que vai estar os órgãos reprodutivos, o feminino e também e vai conter, né, o desenvolvimento do embrião. Dentro do receptáculo que nós temos a estrutura feminina que nós vamos estudar logo em seguida. As sépalas, então, as sépalas são verdes, né, e elas recebem o nome também de cálice, então toda essa estrutura então recebe o nome de cálice. Nós temos as pétalas. As pétalas, ou o conjunto delas é corola, tá? Então, é a parte colorida, né, da flor ali, parte chamativa da flor, então.
Aí nós temos a estrutura da flor, a parte feminina e a parte masculina. Então, aqui nós temos na parte masculina, a antera e o filete vão formar o androceu. Então, a parte masculina recebe o nome de androceu. Tá? A antera, que vai conter os grãos de pólen, tá? Então, é na antera que está armazenados os grãos de pólen, e o filete, então, que vai fazer a sustentação, é a haste, né, que faz a sustentação, então, da antera. E na feminina, que nós temos então o estigma, o estilete, ovário e o óvulo. Então, o conjunto das estruturas reprodutivas femininas recebe o nome de gineceu, tá? Então, a estrutura reprodutiva feminina recebe o nome de gineceu. Quando há fecundação, os grãos de pólen entra aqui no estigma e vai se formar um tubo polínico através do estilete até chegar então no óvulo, né, que é o caminho que o pólen tem que percorrer. Chegando aqui no óvulo, ocorrerá a fecundação. Ocorrendo a fecundação, a formação de um zigoto e também o desenvolvimento então de um fruto, tá? Da flor ao fruto. Então, vamos lembrar das estruturas. Lembre que lá na flor, né, nós temos o ovário e dentro do ovário nós temos o óvulo, né? Então, só ocorrerá o desenvolvimento do fruto se essa flor for fecundada, tá bom? Então, aqui, o ovário, então, vai dar origem ao fruto, tá? E o óvulo vai dar origem, então, às sementes, que é as sementes, então, que vai dar origem à nova planta, tá? O fruto, então, é um pericarpo, né? Uma estrutura de pericarpo, e essa estrutura do pericarpo, ela é dividida em 3 partes, tá? Ela é dividida em epicarpo, que é a parte externa, né? Que reveste esse fruto. Mesocarpo, que é os tecidos do meio, ó, meio, e endocarpo é os tecidos de dentro, tá? Então, vamos associar os nomes aqui. Epicarpo, epi, fora, tá? Mesocarpo, meio, e endocarpo, endo é dentro, então está mais próximo da semente. Bom, pessoal, por hoje é só e eu vou lançar aí um questionamento para vocês. Vocês sabem qual é a diferença entre fruto e fruta? Até a próxima aula, a resposta. Beijos. Tchau, tchau.